Por que também ter várias traduções? Porque, veja bem, tem muitas das vezes erros de traduções nas Bíblias. Você pode ver numa... Vamos ver algumas passagens aqui. Primeiro vamos ver do questão do unicórnio. Aqui ó, na Revista Corrigida, que eu acho que é uma tradução que tem erros sim, e falha, mas boa sim, mas tem falhas, assim como as outras têm. Vocês podem ver em Números, capítulo 23, versículo 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Bom, vamos ver também em Salmos 92, versículo 10. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Agora vamos em Jó. Versículo 9 e 10. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales. Você viu 2 vezes unicórnio. Ainda outras partes também, como em Salmos 29, versículo 6, Salmos 22, versículo 21, Deuteronômio 33, 17 e talvez outros livros e outros capítulos. Nessa versão aqui da Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, traz unicórnio, mas vamos ver em outra tradução que traz. Por exemplo, na Bíblia Judaica Completa, vamos ver aqui, Deuteronômio 33, 17. Seu boi primogênito, a glória é dele. Seus chifres são os do boi selvagem. Aqui fala boi selvagem, não fala unicórnio. Vamos ver em Números. Números 23, versículo 22. Deus que os tirou do Egito, dá-lhes a força de um boi selvagem. Vamos ver em Salmos 92, versículo 10. Tu, porém, me deste a força de um touro selvagem. Vocês viram? Agora vamos até aqui numa Bíblia de Jerusalém. Números 23, versículo 22. Deus o fez sair do Egito e é para ele como os chifres de búfalo. Vamos para Jó? Consentirá o búfalo em servir-te e passar a noite em teu estábulo? Podes com uma corda atrelar ao boi ao sulco? Gradeará os terrões atrás de ti? Agora vocês podem ver, acho que na King James Fiel, ela traz unicórnio também. Almeida Corrigida Fiel. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Novamente eu não falei nem coloquei o versículo inteiro completo, pois não havia necessidade. Não preciso nem ver as outras partes, não. O unicórnio, que Deus tem a força do unicórnio. Heresia, pessoal. Essa palavra ela vem de uma palavra hebraica. Pelo menos a de Salmos eu fui a que eu anotei, se eu não me engano. A de Salmos do capítulo 22, se eu não me engano, 23 foi a que eu anotei. Ou é Yeri dati, ou é Yeri dati. Essa é a palavra, que significa que é um tipo um animal de gado que ele era feroz e talvez foi extinto ou está vivo até os dias de hoje. Agora vamos para a questão da Terra plana. Para quem acha que a Terra é um globo, vamos ver aqui Isaías 40, versículo 22. Aqui, eu vou ler só uma partinha. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Agora vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Ele está entronizado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Isso na Bíblia de Jerusalém. Vamos para
Bíblia King James, fiel, 1611. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas. Vamos para corrigida fiel. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Na corrigida fiel. Vamos ver na Bíblia Judaica completa? Ele, o que senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos. Uma, duas, três, quatro. Quatro traduções falam que é círculo. Quatro traduções falam que é círculo. Provavelmente na nova versão internacional fala que é círculo também. E essa palavra círculo, Ela vem da palavra hebraica hug, que significa círculo, horizonte, órbita e arco, e também, entre outras palavras, principalmente quando é acrescentada uma certa palavra em hebraico, uma certa expressão. hebraico, que está em 40:22 Isaías, na palavra que é traduzida como um círculo ou como um globo. Significa círculo. Tá? Vamos ver outra passagem para disputar, quer dizer, comparar. Em 2 Reis 23, versículo 5, quando fala de planetas. Bom, vamos começar a indicar a Bíblia de Jerusalém. Destituiu os falsos sacerdotes que os reis de Judá haviam estabelecido e que ofereciam sacrifícios nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, e os que ofereciam sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército do céu. Tá falando constelações, né? Mas na revista corrigida tá planeta. Não preciso nem ler, na revista corrigida tá planeta. Vamos ver o que está escrito na Bíblia Judaica completa? Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá tinham ordenado para fazer oferendas nos altos das cidades de Judá e nas cercanias de Jerusalém. Ele também destituiu aqueles que faziam oferendas a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército celeste. Mas quando chega na corrigida fiel, tá planetas. Na revista corrigida também. Na Bíblia King James fiel também. Mas e essa palavra no hebraico significa Velamazalaot ou Uelamazalaot. constelações e não planetas. Planetas não existem. Vocês podem ver, analisar na Bíblia de vocês, em Gênesis, qualquer Bíblia, até católica. Deus criou o Sol, a Lua, o ser vivente, né? Os seres viventes, tanto humanos como animais. Humanos, Adão e Eva. Quer dizer, ele foi... Não, Adão, né, não foi totalmente criado, mas ele foi moldado do pó da terra, né? Mas indo, enfim, você vê que fala de Sol, Lua e estrelas. Você não vê planetas lá. E por que se existem planetas mesmo, como está na revista corrigida, na corrigida fiel na King James, por que não está escrito em Gênesis que foi criado os planetas? Não é isso. Agora, tantas outras coisas, quem acha que aquela passagem de 1 João, capítulo 1, quando fala Deus, a pessoa nem sabe o que significa Deus. Tem pessoa que acha que o nome de Deus é Deus. Não é Deus. E não é Senhor. Porque a palavra Senhor foi trocada por Jeová, que foi uma possível adaptação linguística de Yehová. Yehová, que não é o nome de Deus. Porque o Yehová, talvez, tem pessoas que falam que foi usado os sinais vocálicos de Adonai para ele.
Então, se a pessoa fez pelo menos na Bíblia dela CCB com concordância de dicionário e se ela tinha referências, ela ia ver em Senhor, embaixo aqui na variante está escrito Senhor, porque a palavra Senhor no Antigo Testamento não era Senhor ou Adonai, era Yahu, o nome de Deus. Não sei se o jeito que eu pronuncio está correto, mas era o nome de Deus que estava escrito lá. E tem gente que não sabe, Deus não é título. Quer dizer, Deus é título, Ele é título, Kyrios, que é Senhor em grego, é título, Theos, ou Theos em grego, que é Deus em grego, é título. E Jesus não é Deus, porque talvez a palavra Theos, pelo que eu vi no dicionário, o dicionário hebraico e grego, o dicionário da palavra-chave, ela é usada também para se referir ao diabo. Ela é usada para se referir ao diabo ou algum quando se refere a algum demônio, ou por exemplo, o Deus desse século. E o diabo é o Deus desse século. Fala, o diabo é o Theos. E Theos é usado para Jesus e para Deus e para o diabo e talvez para outra entidade, próprio para Beelzebub. Então então por que seria? Então por que se refere a Jesus significaria Deus, Criador? Ele é o Criador? Não, ele não é o Criador. Talvez foi mal traduzido. Talvez o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. Porque não é uma divindade esclarecida. É usado tanto para qualquer divindade. Então pode ser que seja divino. Mas tem pessoa que não lê e não vai saber disso. Porque não lê e porque não procura saber. Vamos ler aqui em João, 1 João 5, versículo 7 e 8, aquela parte que fala que são 3 os que testemunham no céu. O Verbo, o Pai e o Espírito, né? Se refere ao Espírito Santo. Isso foi algo acrescentado. Está aqui na Bíblia de Jerusalém. Primeiro que na Bíblia de Jerusalém nem tem, quer dizer, não está explícito no texto, por exemplo, está lá no texto. Está escrito embaixo nas notas que foi algo acrescentado da Vulgata, que deve ser a Vulgata Latina, e para tentar dar ênfase à Trindade, à mentira da Trindade, né? Vamos ver aqui na Bíblia de Judaica Completa. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. E aqui não aparece a parte que o Espírito e o Pai e o Verbo estão no céu. Eles concordam num. Tem outras Bíblias que está em colchetes, se referindo que é algo acrescentado. Agora vamos ver aqui na Bíblia de Jerusalém. Porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Aqui, ó. O texto do versículo, se eu não me engano, essa sigla aqui, VV versículo, dos versículos 7 e 8 é acrescentado na Vulgata de um inciso, aqui embaixo entre parênteses, ausente dos antigos massoréticos gregos, talvez é massorético, manuscritos, não sei o que significa MSS, tenho certeza, né? Das antigas versões dos melhores MS da Vulgata, talvez é manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal, introduzida posteriormente no texto, porque há 3 que testemunham. No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, esses 3 são um só, e há 3 que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 são um só. Quer dizer, o que está em parênteses é, no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, esses 3 são um só, e há 3 que testemunham na terra. Fecha parênteses. Essa parte foi acrescentada.
Você pode ver isso no comentário, na nova versão internacional. Provavelmente não tem esse versículo, que não quer dizer, não tem essa parte, esses versos que fala do Pai, do Filho e do Verbo que estão no céu. Tá na Bíblia, na nova versão internacional, na sua nota de estudo, que é um acréscimo. Tem na Bíblia Shed, se eu não me engano. Então pode ter em outras Bíblias também. Então você vê que é um acréscimo para dar ênfase a essa heresia da Trindade. Se a pessoa não compra Bíblias diversas, se a pessoa não lê, se a pessoa não busca, como que a pessoa vai saber? Tem pessoa que pensa que é um versículo canônico e não é. Agora, vamos ver outra parte também. Naquela parte de Mateus 5, versículo 27. 27 não, Mateus 5, versículo 29 e versículo 30. Na Revista e Corrigida, trata. Vou ler aqui para vocês. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Como eu tinha feito um vídeo, eu li só o versículo 29, mas no outro versículo também vai estar inferno, então acho que eu nem preciso ler. Como eu já tinha falado no vídeo que eu falando sobre o inferno e fogo, que o inferno, o lugar é mentira, que sim é um lugar no sentido espiritual onde a pessoa está morta ali. O inferno na verdade é uma mentira imposto por costume, não costume, mas que parecidas tradições de religiões, de mitologias gregas, imposto pela Igreja Católica também. Então foi mal traduzido em 29, versículo 29 e 30 de Mateus capítulo 5. Vocês podem ver que eu vou estar comparando, a tradução, as traduções contra a tradução do João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Eu nem preciso apresentar a King James também, porque a King James e a Corrigida Fiel, ela também, a palavra lá no final é traduzida como inferno, mas eu vou pegar aqui a Bíblia Judaica completa e a Bíblia de Jerusalém, né, essa Bíblia católica, para vocês verem que foi mal traduzido. Eu não sei se Mateus, não tenho total certeza se foi escrito em hebraico ou aramaico, mas provavelmente foi um dos desses, porque fala da palavra raka. Raka não existe no grego, se eu não me engano, talvez nem é uma palavra grega. Tem palavras que fala no aramaico, no hebraico, então provavelmente foi escrito em alguma dessas línguas. Bom, se está escrito em grego, pode ser que seja errado, mas está mais certo ainda do que você escrever a palavra inferno, né? Porque não é Hades que estava lá, e nem a palavra. Vamos ver aqui, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, versículo 29. Não precisa ler o versículo 30, porque vai estar mesmo a mesma palavra escrita. Se o seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Gei-Inom. Gei-Inom é o Vale de Nom. Agora vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Bom, a gente sabe que o texto Receptus que influenciou o Novo Testamento na João Ferreira de Almeida. Então, assim, devia estar pelo menos o Gehenna, né? Quer dizer, o Gehenna nem está tão errado assim, se for tratar de... porque foi traduzido do Novo Testamento e não dos antigos, né? Dos mais antigos ou dos próprios originais. Mas você vê que a Jerusalém e a Bíblia Judaica completa, ela sai para frente em questão, comparando com a João Ferreira de Almeida Corrigida, a Corrigida Fiel e a King James também. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na Guiena. Ela é traduzida para o grego como Gehenna, só que no hebraico é Vale de Nom. Só que nas outras versões está inferno. Vocês viram?
Por isso que é bom ter várias traduções para você comparar o que está certo e o que está errado. No Mateus 7:21. Em Mateus 7:21 é aquela parte que Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo, ou terá vida eterna, se eu não me engano. Mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu ou a vontade de meu Pai. Aí você pensa, qual que é a vontade de Deus? Às vezes a vontade de Deus é você estar indo evangelizar, fazendo a vontade dele, orando mais, jejuando, se juntando, suprindo a necessidade daquele órfão, daquela viúva, visitando os doentes, as viúvas, os órfãos. Mas tem uma parte que fala qual que é a vontade de Deus em Tessalonicenses. Está escrito em Tessalonicenses, em algum capítulo, em algum versículo, vou deixar até aqui aqui do lado para vocês verem, que esta é a vontade de Deus, que vós abstenhais de toda prostituição ou da prostituição. Isso está na João Feira de Almeida. Mas se vai outra versão, pode ser que esteja fornicação ou imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo que é errado em questão de coisas sexuais, como por exemplo, uma pessoa ter casos com familiares, com um primo, uma prima, um irmão, um filho ou uma filha, qualquer parente, ou com um animal, ou encostar a mão em partes erradas de familiares com sentido mal, com sentido mal, você ter relações antes do casamento, ou você trair o seu cônjuge com outra pessoa, seja beijando ou fazendo qualquer coisa. Se você se você, por mais que você encosta só a mão na pessoa, só que num lugar íntimo, você está cometendo imoralidade sexual também. Não é só ir pra cama com a pessoa. E é vários tipos de imoralidade sexual que abrange esse termo, que eu acho que vem da palavra porneia, que é em grego. Também por mais que esteja com o seu cônjuge, com a pessoa que você é casado, você tendo uma relação fora do propósito que Deus preparou, você ter relações anais, sexo anal, que é conhecido como sodomia, abrange também, quer dizer, é incluído na imoralidade sexual. Então isso que Deus quer que vocês se abstenham, que vocês não façam. Essa é a vontade de Deus. E outros pecados também. Mas principalmente a imoralidade sexual, que é um pecado bem forte. Não que seja para a morte, a pessoa seja condenada, como alguns dos anciões falam. Isso já é má interpretação bíblica, porque está lá em Mateus que Jesus disse que o pecado para a morte instantânea é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você pegar uma obra, você falar de uma obra feita pelo Espírito Santo, pelo poder e pela virtude de Deus, e atribuir aquela obra a Satanás, ao espírito contrário do demônio. Isso daí que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou como também está lá em Hebreus, você voltar da sua fé, você desacreditar de Cristo, voltar tudo para trás. Ou você ficar pecando sem sentido, sem não se arrepender mais. Eu acho que esses 3 pontos, mais ou menos, se está faltando alguma coisa, questão da terceira parte, ser mais ou menos assim, né, de se arrepender, não sei se é se arrepender, de pecar sem se arrepender, ou por mais que você se arrependa, você ficar pecando, você blasfemando contra o Espírito Santo. Mas bom, também pegar uma passagem em 1 Coríntios capítulo 11, aquela parte que fala do véu, ele está falando sobre ele. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. E no versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado lugar de véu. Foi mal traduzido a palavra véu. Ela veio do grego, a primeira palavra veio do grego Catacalipto. Versículo 15 é peribolaion. E o que significa essas palavras? Vamos ver.
Eu tenho a Bíblia Alfalite, uma Bíblia excelente, faltosa em algumas partes, assim como várias Bíblias, mas o que tem de bom nela é que ela, acho que está escrito que ela é traduzida do hebraico, do grego e do aramaico, a fonte dela. Ela é uma Bíblia excelente, porque no versículo 15, em vez de véu, traz a palavra manto ou mantilha, e no versículo 6 traz véu. Só que, né, todas as traduções que eu tenho aqui não vai trazer mantilha no versículo 15. Ou vai trazer cobertura no versículo 15 6 ou véu nos dois versículos. Mas ó, vamos ver o que é. Catacalipto. É cobrir totalmente, isto é, véu. Devia ser um véu litúrgico, se eu não me engano. E, e peribolaion, o que é peribolaion? É, é, uma, é uma forma neutra de suposto derivado de peribalo, ou peribalô, que peribalô é lançar por todas as partes, isto é, envolver-se com uma cerca ou com um tecido. E peribolaion é algo lançado ao redor de alguém, isto é, um manto ou um véu. Então você vê que há diferenças, é uma palavra diferente da outra. Querendo dizer, o véu não pode ser trocado por cabelo na hora da oração, porque é desonroso que a pessoa ore, ou que a mulher ore ou profetize sem o véu. E é só que no versículo 15 se refere à mantilha, aquela mantilha grande, que é até quase os pés ou até o quadril, que era uma mantilha que as mulheres israelitas elas tinham o costume de usar. Até hoje, às vezes, se você ir lá na Ásia, tem alguma pessoa que usa aquela mantilha. Até pessoas árabes, se eu não me engano, sírias, elas usam aquela mantilha e aquilo traz a feminilidade da mulher lá. Às vezes você vê uma pessoa de longe, se está com aquele manto, você já dá para saber que é mulher, se você já é uma pessoa de nacionalidade de lá, sua terra é natal de lá. E o cabelo também, o cabelo traz a feminilidade da mulher. Se você vê uma pessoa na rua, até aqui no Brasil, se você vê uma pessoa na rua bem de longe com um cabelo bem longo, você vai pensar que é uma mulher, por mais que seja um varão, um homem, seja fêmea ou homem, por causa do cabelo você vai pensar que é mulher, porque traz a feminilidade. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, né, em hebraica, Deus pelo seu poder divino inspirou a ele escrever, porque para Deus trazia a feminilidade da mulher mais que aquele manto, que aquela mantilha, o cabelo. Por isso que o cabelo foi dado no lugar de manto, mas não o véu, porque o véu tinha que ser usado nas orações e na profecia, quando a mulher fosse professar, quando fosse uma profecia. Agora vamos comparar em João 21, Pedro, o nosso Salvador Jesus, Yahshua, ele pergunta para ele se ele ama ele. Ele fala: Pedro, tu me amas? Aqui, ó. Depois de terem jantado, disse Jesus a Shimon, ou Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? Disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se você vai em outra versão, talvez a palavra amas-me, a primeira ou a terceira palavra, a primeira de Jesus, vai estar diferente. No grego, a primeira palavra, quando ele fala amas-me, e a terceira e a segunda são iguais, mas a primeira é diferente, porque a primeira palavra ele usa agapau, que significa amar em um sentido moral ou social. E na segunda e na terceira ele usa filéu, que é ser amigo de, gostar de um indivíduo ou um objeto, isto é, sentir afeto
indicando uma ligação pessoal como um sentimento. A primeira, que é agapau, é um amor do coração, de você sentir afeto, tudo, e mais sentimental assim. E agora o philos, que vem de philos, o phileos, se eu não me engano, vem do amor da cabeça, assim, de você beijar no rosto, assim, de ter um amor assim mostrado nas suas atitudes, se eu não me engano. É mais ou menos assim. Só que você vê que são palavras diferentes. Nas traduções não traz. E como que você vai saber que são palavras diferentes se você não ir no grego ou se você não ir em outra versão? É só isso hoje. Até logo.